Peço que abram as suas Bíblias no livro do profeta Isaías, capítulo 36. Faremos toda a leitura do capítulo 36 e leamos também o verso 1 do capítulo 37. Senaqueribe invade Judá. No ano 14º do rei Ezequias, subiu Senaqueribe, rei da Assíria, contra todas as cidades fortificadas de Judá e as tomou. O rei da Assíria enviou Rabsaque de Laquins a Jerusalém ao rei Ezequias com um grande exército. Parou ele na extremidade do aqueduto do açude superior, junto ao caminho do campo do lavadeiro. Então saíram a encontrar-se com ele Eliaquim, filho de Ilquias, o mordomo, Zebena, o escrivão, e Joás, filho de Asaf, o cronista. Rabsaque lhes disse: dizei a Ezequias, assim diz o sumo rei, o rei da Assíria, que confiança é essa em que te estribas? Bem, posso dizer-te que teu conselho e poder para a guerra não passam de vãs palavras. Em quem, pois, agora confias para que te rebeles contra mim? Confias no Egito, esse bordão de cana esmagada, o qual, se alguém nele apoiasse, lhe entrará pela mão e traspassará? Assim é Faraó, rei do Egito, para com todos os que nele confiam. Mas, se me dizes, confiamos no Senhor nosso Deus, não é esse aquele cujos altos e altares Ezequias removeu, disse a Judá e a Jerusalém: perante este altar adorareis? Ora, pois, empenha-te com o meu senhor, rei da Assíria, e dá-te-ei 2.000 cavalos, e de tua parte achareis cavalheiros para os montar, um só capitão dos menores dos servos do meu senhor? Confias no Egito por causa dos carros e cavaleiros? Acaso subi eu agora sem o Senhor contra esta terra para destruir? Pois o Senhor mesmo me disse: sobe contra a terra e destrói-a. Então disseram Eliaquim, Zebena e Joás a Rabsaque: pedimos-te que fales em aramaico aos teus servos, porque o entendemos, e não fales em judaico aos ouvidos do povo que está sobre os muros. Mas Rabsaque lhes respondeu: mandou-me acaso o meu Senhor para dizer-te estas palavras a ti somente, e a teu Senhor, e não antes aos homens que estão assentados sobre os muros, para que comam convosco o seu próprio excremento e bebam a sua própria urina? Então Rabsaque se pôs em pé e clamou em alta voz em judaico e disse: ouvi as palavras do sumo rei, do rei da Assíria. Assim diz o rei: não vos engane Ezequias, porque não vos poderá livrar. Nem tampouco Ezequias vos faça confiar no Senhor, dizendo: o Senhor certamente nos livrará. E esta cidade não será entregue nas mãos do rei da Assíria. Não deis ouvidos a Ezequias, porque assim diz o rei da Assíria: fazei as pazes comigo e vinde para mim. E comei cada um da sua própria vide e da sua própria figueira, e bebei cada um da água da sua própria cisterna, até que eu venha e vos leve para uma terra como a vossa, terra de cereal e terra de vinho, terra de pão e de vinhas. Não vos engane, Ezequias, dizendo: o Senhor nos livrará.
Acaso os deuses das nações livraram cada um a sua terra das mãos do rei da Assíria? Onde estão os deuses de Amate e de Arpade? Onde estão os deuses de Zefarvaim? Acaso livraram eles da Samaria das minhas mãos? Quais são, dentre todos os deuses destes países, os que livraram a sua terra das minhas mãos, para que o Senhor livre a Jerusalém das minhas mãos? Eles, porém, se calaram, não lhe responderam palavra, porque assim lhes havia ordenado o rei, dizendo: não lhes respondereis. Então, Eliaquim, filho de Hilquias, o mordomo, e Zebena, o escrivão, e Joá, filho de Asaf, o cronista, rasgaram suas vestes e vieram ter com Ezequias, e lhe referiram as palavras de Rabizaque. Tendo o rei Ezequias ouvido isto, rasgou as suas vestes, cobriu-se de pano de saco e entrou na casa do Senhor. Esta foi a atitude de Ezequias depois de ouvir as afrontas do seu inimigo, o rei da Assíria. O tema do nosso sermão de hoje é reagindo à sua maior crise. Ezequias foi um dos maiores reis de Judá, junto com Josias e Asa. Ele foi um excelente administrador, um bom rei. O testemunho bíblico diz que antes dele, depois dele, não houve reis tão temente a Deus e bom quanto o rei Ezequias foi. Mas, queridos, como todo servo do Senhor, Ezequias também passou por dificuldade que o colocou à sua prova, a sua fé à prova. E essa foi a sua maior crise, a crise do rei Ezequias. Ele foi zombado e desprezado pelo cruel rei da Assíria. Mas é aqui que nós encontramos o fim desse império sírio que regeu o mundo por 1 milênio, segundo os historiadores. Sobre a experiência desse grande rei, o rei Ezequias, nós aprendemos algo sobre como devemos lidar com as maiores crises que vêm sobre a nossa vida. Então, o que nós precisamos saber para lidar com as nossas maiores crises? Eu diria que, olhando para esse texto, nós tiramos algumas lições. E uma das primeiras lições que nós aprendemos nesse texto, como lidar com as nossas maiores crises, é que, em primeiro lugar, nós precisamos estar com os nossos olhos e ouvidos atentos para aquilo que o inimigo de fato é e a sua intenção, ou seja, como age o nosso inimigo. Eu quero começar dizendo para você, o seu inimigo, ele tem um ministério. Jesus diz que o diabo, ele veio para roubar, matar e destruir, mas o Senhor veio para dar vida e vida em abundância. Satanás tem um ministério. Ele veio para roubar, matar e destruir. E para isso, o inimigo, ele usa de algumas artimanhas.
E quando nós olhamos para esse texto, nós encontramos algumas artimanhas do inimigo. E nesse primeiro ponto, nós encontramos aqui, no mínimo, 3 artimanhas do inimigo, e que você precisa estar atento. Em primeiro lugar, o inimigo ele tende a desprezar, ou melhor, a zombar dos nossos projetos e a semear confusão no nosso coração, na nossa mente. Cuidado, o seu inimigo ele zomba dos seus projetos, ele zomba e ele semeia confusão ao vosso coração, à vossa mente, à vossa própria realidade. Foi assim com Neemias, quando o Senhor o levantou para a reconstrução dos muros de Jerusalém. Lá você vai encontrar homens zombando de Neemias, zombando dos projetos de Neemias. Foi assim com o apóstolo Paulo, quando esse pregava sobre a ressurreição de Cristo, lá no livro de Atos, no capítulo 25, verso 19, eles zombavam da mensagem de fé de Paulo, da mensagem de que Cristo tinha ressuscitado dentre os mortos. Uma primeira artimanha de Satanás é esta: zombar dos nossos projetos. Tem muita gente, muitos cristãos que estão desistindo da sua vida. Estão dizendo, não dá mais, chega, acabou. Mas não estão desistindo por não ter uma compreensão correta daquilo que está acontecendo. Mas porque está sendo alvo de zombaria, está com a sua mente confusa, com o seu coração confuso. Ai, amado, aquilo que Deus tem para a sua vida, é Ele que sustenta, Ele é o Senhor da sua vida, da sua história. Segunda artimanha de Satanás é que ele deturba a nossa fé, ele tem de deturbar a nossa fé. Note que ele diz, ou por acaso você diz confiar em Deus? Não foi os altares que Ezequias destruiu quando disse ao povo que perante este altar não adorasse? Não foi isso que o Senhor disse por meio do profeta, por meio do rei Ezequias. Não foi isso que Ezequias disse ao povo. Ezequias disse ao povo, ele mandou que o povo destruísse os altares pagãos. Ezequias fez uma grande reforma quando assumiu o reinado. E uma dessas reformas era também religiosa. Uma reforma ao qual o povo tinha se corrompido, e eles deveriam abrir mão de altares pagãos, eles deveriam voltar-se para o Senhor. Uma das artimanhas de Satanás é deturbar a sua fé, o seu conceito religioso, o que você conhece da parte de Deus. É trazer para você algumas atitudes que não condiz com a palavra do Senhor, que diz para você se necessário ou não. Não foi isso que Ezequias disse ao povo. Ezequias disse que o povo deveria voltar-se para o Senhor. Satanás tenta confundir os fiéis. O seu inimigo, uma das suas artimanhas é confundir a sua fé, aquilo que você conhece da palavra de Deus. Por isso você precisa da iluminação do Espírito Santo para reagir à sua maior crise, conhecendo a palavra de Deus, buscando conhecimento da palavra de Deus, ouvindo a palavra de Deus. Eles tentam, os inimigos tentam minar a segurança e plantar semente da dúvida no coração do povo de Deus. Eles dizem ao povo
que o povo não deveria ouvir Ezequias, porque as experiências que eles tiveram foi experiências boas quanto à conquista de outras terras. Ou seja, não ouçam Ezequias, vocês não serão livres do meu jugo. Esta foi a palavra do rei da Síria. Uma segunda artimanha de Satanás, e que eu e você devemos estar atentos, é que, na maioria das vezes, o nosso inimigo, ele vai tentar desestabilizar o nosso ambiente de fé. O hebraico aqui usado era a língua mais comum no meio do povo, dos judeus. E o texto diz que, por ser a língua mais comum, a linguagem que Ezequias, como chefe de Estado, e aqueles que foram ao encontro do sumo rei dos assírios, deveria usar uma linguagem, não uma linguagem comum, mas uma linguagem diplomática, que no caso era a linguagem ao qual eles deveriam usar não o hebraico, mas eles deveriam fazer uso de uma linguagem que alcançasse tão somente os líderes. Se a linguagem hebraica era a linguagem comum, nessa conversa diplomática esses homens deveriam usar o aramaico. Mas o texto diz que não é isso que acontece. Eles tentam desestabilizar o ambiente de governo de Neemias. E aqui, para isso, eles usam a linguagem comum. Ou seja, enquanto eles falavam, todo o povo que estava na muralha ouvia o que eles estavam falando, as ameaças. Eles vão até os servos de Ezequias e descarregam uma grande quantidade de insultos ao povo, de um modo geral, para assim desestabilizar o ambiente governamental no qual Ezequias se encontrava. O texto diz que eles usam expressões do tipo: não deixem que Ezequias os engane. Aqui está uma das artimanhas do inimigo contra os fiéis. Zombam de seus projetos, deturbam sua fé e desestabilizam seu ambiente religioso e social. Agora, pensando de que essas são uma das artimanhas de Satanás, e que nós devemos, irmãos, estar atento a isso, sabendo que nós temos um inimigo e que ele não está contente com os nossos projetos, com os nossos sonhos, com tudo aquilo que estamos vivendo diante de Deus, que mesmo em meio a crises o Senhor não nos deixa faltar paz, não deixa faltar, não falta com o seu cuidado santo para conosco. Nós devemos atentar de que de fato Ele usará de artimanhas para deturbar a nossa fé, para desestabilizar o nosso ambiente de fé. E eu creio que quando falo em ambiente de fé, não estou me referindo tão somente ao aspecto devocional, ao aspecto de estar em Cristo, de estar no culto de adoração ao Senhor, trazendo tão somente isto para a nossa esfera pessoal, mas estou falando no contexto geral da nossa vida, de família, de trabalho, de sonhos, de projetos, de tantas outras coisas. Cuidado. Você tem um inimigo e ele tem um ministério, e o seu ministério
é de matar, roubar e destruir. Ele não está contente com a sua vida. Ele não está contente com a forma com que Deus tem conduzido a sua história. Cuidado com o seu inimigo. Sabendo como age o nosso inimigo, agora devemos atentar, e aí fica justamente essa pergunta: como age o homem fiel? Como deve agir os homens fiéis em meio à sua maior crise? O homem fiel, em segundo lugar, o homem fiel, ele busca entendimento da sua crise e humilha-se diante de Deus. Esta deve ser a primeira atitude de alguém que está vivendo a sua maior crise, ou seja, tentar resolver pacificamente, tentar uma reconciliação, buscando o entendimento desta crise e buscando uma compreensão real daquilo que está se ouvindo e está vendo. Essa deve ser a nossa atitude frente às nossas maiores crises. Entendimento da nossa crise e humilhação diante da poderosa presença de Deus. Quando assim não acontece, é algo desastroso. Creio que todos nós, amados, já tivemos a experiência de conviver com pessoas como é apresentado a figura de Senaqueribe, Rabizaque, ou melhor dizendo. Creio que todos nós já tivemos a experiência de lidar com esses inimigos. Creio que todos nós já tivemos a experiência de conviver com pessoas assim. Pessoas que têm um problema e que quer arrastar todo mundo para dentro desta crise, deste problema. É o famoso efeito tsunami. Quanto maior terror, quanto maior estrago, melhor. Note, a psicologia trata esses como vampiros emocionais. Esses são pessoas que sugam todas as suas forças, pessoas que têm uma facilidade enorme de agigantar problemas. Imagine se Ezequias, irmãos, não soubesse lidar com toda essa crise. O que seria do povo? Esse era o problema de todos, obviamente que sim. Mas Ezequias quer tratar o problema sem que o mesmo trouxesse maiores danos ao povo, ao seu povo, ou causasse um certo tipo de histeria. Por isso, o rei Ezequias corre e apresenta-se diante de Deus, humilhando-se diante da presença do Senhor. Ele tem de fato o seu inimigo como uma afronta ao próprio Deus. Na hora da crise, querido, é preciso ter equilíbrio, é preciso circunscrever o problema, a crise que você está tendo, saber fazer uma real leitura do que se está vendo e ouvindo. É preciso que tenhamos equilíbrio. O equilíbrio cria uma situação, o desequilíbrio, ou melhor dizendo, cria uma situação de contágio. Quanto mais gente envolvida, pior.
Portanto, olhando para a experiência do rei Ezequias, nós precisamos sim, você deve sim saber lidar com a sua maior crise, à luz daquilo que Deus tem a revelar e revelado ao seu coração. Desequilíbrio cria uma situação de contágio e o resultado é sempre o pior, quando nós não sabemos lidar com a crise. Ou seja, tente circunscrever o problema e tente manter o equilíbrio. Você já deve, em algum momento, ter percebido que é assim que funciona o nosso sistema de governo presbiteriano. Nós localizamos o problema, circunscrevemos o problema e resolvemos o problema e paramos de falar sobre o assunto. Quando assim não acontece, seja na igreja, seja na família, seja no trabalho, seja em qualquer área da sua vida, você vai sofrer, você vai ter pessoas desequilibradas, você vai viver esse problema, isso vai se protelar, isso vai postergar, ou melhor dizendo, e você não vai ter paz. E talvez a sua pergunta seja: mas pastor, como que isso é possível? A crise que estou vivendo está tentando me destruir. Não, amado, não se engane. A crise, a provação que você está passando, por mais assustadora que seja, acredite, ela não é para a sua destruição, mas sim para o seu crescimento como servo do Senhor. Note o que diz a palavra do Senhor na carta de Tiago, no capítulo 1, verso 2 ao 4. Meus irmãos, tende por motivo de grande alegria o passar por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé produz a perseverança, e a perseverança tem a sua ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes. A provação tem uma proposta de me tornar um servo fiel ao Senhor. A provação, ela é pedagógica. E talvez a sua pergunta seja: pastor, mas qual foi a base de Ezequias para tudo isso? Toda a base de comportamento de Ezequias está na sua profunda fé, que Deus ouvia a sua oração e podia sim atendê-lo. Frente a esta certeza, não tinha outra coisa a fazer senão a de se humilhar diante de Deus. Ezequias teve a experiência de, em meio à provação, em meio à sua maior crise, se humilhar diante de Deus. Tiago, irmãos, no seu primeiro capítulo, a partir do verso 5, Tiago diz que aqueles que precisam de sabedoria, busca Deus, porque Deus o dá sem o jogar à sua cara. Ou seja, a expressão ali é Deus o dá sem qualquer recriminação. Deus o dá sem qualquer possibilidade de amanhã, mediante este conselho, mediante esta sabedoria, ou melhor dizendo, o Senhor não o jogar na cara de forma impiedosa, como muitos de nós fazemos. A ideia ali é de aquele que recebe o conselho, fazendo ou não,
Aquele que o deu não o jogará à sua vista, não o recriminará se ele obedeceu ou não, mas entenderá a sua deficiência. Por isso, a expressão de que ele não o improperá, ou seja, ele não o jogará em rosto, ele dá livremente, porque Deus quer que o seu povo seja abençoado, Deus quer que o seu povo seja ensinado, Deus quer abençoar o seu povo em meio às suas crises, ensinar o seu povo como lidar com as suas adversidades. Muitos de nós temos problemas agravados porque nós os enfrentamos somente os racionalizando e contando com nossas habilidades relacionais. E isso é muito triste, porque não foi isso que Ezequias fez. Ezequias se deu conta que era hora de Deus agir e que ele não poderia fazer mais nada para mudar aquela situação. Essa é a grande diferença, querido, entre o que serve e o que não serve a Deus. O que serve ao Senhor, ele reconhece a sua incapacidade de solução de problemas, solução de maiores crises, enquanto que o ímpio, que não serve ao Senhor, está determinado a passar toda a sua vida tentando. Em nome de Jesus. Eu quero concluir dizendo que, depois de saber da artimanha do inimigo e ter um entendimento da crise, cabe agora a você apresentá-la a Deus em oração. Faça como Ezequias. Ezequias apresenta a sua crise, a sua maior crise ao Senhor em humilhação e exaltação, conforme o capítulo 37, verso 14 a 17. Ele diz assim: tendo Ezequias recebido a carta das mãos dos mensageiros, leu-a. Então subiu à casa do Senhor, estendeu-a perante o Senhor e orou ao Senhor, dizendo: ó Senhor dos exércitos, Deus de Israel, que estás entronizado acima dos querubins, tu somente és o Deus de todos os reinos da terra. Tu fizeste os céus e os ouvidos, e ouvem. Abre, Senhor, os olhos e vê. Ouve todas as palavras de Senaqueribe, as quais ele enviou para afrontar o Deus vivo. Ezequias apresenta a sua maior crise ao Senhor em humilhação e exaltação, conforme o capítulo 37, o verso que lemos. Não há reação, querido, tão eficaz contra qualquer que seja a nossa crise, que apresentá-la aqui, apresentando-a diante de Deus, do Senhor dos Exércitos, não haja do Senhor, não há resposta. Todas as nossas crises devem apresentar-se diante de Deus. Devemos apresentá-las diante do Senhor. Apresente a sua crise diante do Senhor, em humilhação. O que encorajou Ezequias ir a Deus em oração, querido? Senão o próprio Deus. O próprio Deus encorajou. Veja o verso 6 e 7. Deus não somente consolou Ezequias, mas também o encorajou a ir até o templo e apresentar-se em oração a Deus. A nossa oração é que no dia de hoje o Senhor encoraje você, sabendo você as artimanhas de Satanás, que o Senhor no dia de hoje encoraje você a apresentar-se diante de Deus.
Eu não sei o que você está vivendo, eu não sei qual é a sua maior crise, mas uma coisa eu sei: o Senhor quer mudar esta situação. Apresente-se em humilhação diante de Deus. Ezequias teve uma real compreensão de quem era o seu inimigo. E Ezequias teve um olhar correto de toda a sua crise, para sim responder com fidelidade aquilo que Deus requeria dele como seu servo. O homem fiel, querido, busca entendimento da crise e humilha-se diante de Deus. Ele não fica patinando no escuro. Ele não fica tentando tão somente racionalizando os seus problemas, mas ele leva os seus problemas diante do Senhor. Ele leva a sua crise diante do Senhor. Eu não sei qual a sua maior crise, mas em nome de Jesus, a leve diante do Senhor. Pare de sofrer. Pare de viver chorando o mesmo choro, o mesmo lamento. Em nome de Jesus, apresente-se diante de Deus. Que o Senhor o abençoe, que o Senhor o encoraje a essa atitude, apresentar-se diante de Deus em humilhação, sabendo você a astúcia do seu inimigo. Apresente-se diante de Deus. Deus o abençoe em nome de Jesus. Quero orar pela sua vida nesse momento. Quero orar com você e por você. Bendito Deus e Pai, Senhor, todos nós já tivemos e temos a experiência de termos as nossas piores crises. E agora, Pai, nós intercedemos, Pai, pelos que estão passando por luto, pelos que estão nos hospitais. Pai, em nome de Jesus, tenha misericórdia. Tenha misericórdia dos teus servos, Senhor, que estão enfrentando aí grandes crises, ó Pai, grandes lutas, grandes provações, Pai, que estão com as suas vidas, ó Pai, cansadas, doentes. Deus, em nome de Jesus, restaura, Senhor, que estes amado, ó Pai, no dia de hoje possa apresentar-se em humilhação diante do Senhor, o Deus Todo-Poderoso. Senhor, que, ó Pai, possam confiar as suas vidas ao Senhor. Tenha misericórdia da tua igreja, tenha misericórdia do teu povo, Senhor, em nome de Jesus. Senhor, que possamos ser como Ezequias, ó Pai, que ao vermos, ó Pai, toda a artimanha de Satanás, que ao sermos, ó Pai, desencorajados pelos nossos inimigos, ó Pai, que querem ver a nossa derrota, Pai, que nós corramos para o Senhor, ó Deus, depositar na nossa vida em humilhação diante do Senhor, reconhecendo, ó Pai, que nós não conseguiremos chegar a lugar nenhum se o Senhor não for conosco. Pai, toma a frente, Deus, em nome de Jesus. Pai, Tu és a nossa cura, Tu és o nosso Deus, nós somos o Teu povo. Pai, em nome de Jesus, abençoe a Tua igreja, Pai. Visita o Teu povo no dia de hoje, Senhor. Transforma, Senhor, situações de tristeza, Senhor, trazendo alegria. Pai, em nome de Jesus, tira todo o medo, Senhor, medo da morte, medo do fracasso, medo do desconhecido. Senhor, em nome de Jesus, muda esta situação adversa, Senhor, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, nós oramos pedindo a Tua bênção sobre a Tua igreja, em nome de Jesus. Amém. Receber a bênção. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, e as eternas consolações do Espírito Santo de Deus, seja com todos vós e com todos vós permaneçam para todos sempre. Amém.